Você explica demais. E cada palavra a mais é um pedaço da sua autoridade que se esvai no ar. Marco Aurélio alertava: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Mas a maioria dos homens não entende. Quando alguém te questiona, te provoca ou te desrespeita, você sente a necessidade urgente de se justificar, de provar que está certo, de explicar suas escolhas, suas decisões, seus motivos. Você acha que está se defendendo. Na verdade, está se entregando. O mundo moderno criou uma armadilha invisível. Ele te convenceu de que homens evoluídos dialogam, explicam, são transparentes, que a comunicação aberta é virtude, mas a verdade que ninguém te conta é brutal. Quem se explica, perde. Quem se justifica, se rebaixa. Quem tenta provar algo a quem já julgou, desperdiça poder. Sêneca via isso com clareza cirúrgica. Ele escreveu que o homem sábio não se explica aos tolos, porque o tolo não busca compreensão, busca a confirmação da própria superioridade. Cada vez que você entra no jogo de se explicar, você valida o direito do outro de te julgar. E isso silenciosamente corrói sua autoridade como ferrugem invisível corrói o ferro. Existe uma diferença brutal entre o homem comum e o homem raro. O homem comum reage. Alguém duvida dele e ele levanta a voz. Alguém o questiona e ele lista argumentos. Alguém o ignora e ele insiste. Ele vive no modo defesa permanente, sempre provando, sempre explicando, sempre se rebaixando sem perceber. Esse homem é previsível. E quem é previsível é controlável. O homem raro escolhe o silêncio. Não por medo, não por fraqueza, mas por estratégia fria. Ele sabe que sua autoridade não vem do que diz, mas do que deixa de dizer. Ele entende que mistério gera respeito, que a ausência de explicação cria peso, que o silêncio diante da provocação é a resposta mais ensurdecedora que existe. Maquiavel observava os poderosos e notava um padrão. Os fracos falam, os fortes agem. Os fracos se explicam, os fortes se retiram. Os fracos precisam de aprovação. Os fortes bastam a si mesmos. Isso não é arrogância, é domínio absoluto sobre a própria energia e presença. Pense na última vez que você se explicou a alguém que já tinha te julgado. Você mudou a opinião dessa pessoa? Provavelmente não. Mas você entregou algo valioso. Seu tempo, sua atenção e principalmente sua energia emocional. Você dançou conforme a música que o outro tocou. E isso, meu amigo, é o oposto de autoridade. A reação que está sabotando sua autoridade em silêncio é exatamente essa: a necessidade compulsiva de se explicar, de se justificar, de provar que você tem valor. Cada explicação não solicitada é um tijolo a menos na sua fortaleza interna. Cada justificativa é uma confissão de insegurança. Cada argumento defensivo é um pedido de permissão para existir como você é. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não depende da opinião alheia para manter sua paz. Mas você tem vivido assim? Ou tem corrido atrás de quem te desrespeita, tentando provar que merece respeito? Se a segunda opção é sua realidade, você está lutando uma batalha perdida antes mesmo de começar. Autoridade verdadeira não se conquista com palavras. Se conquista com presença, com escolhas firmes, com a capacidade de olhar alguém nos olhos e não dizer absolutamente nada quando esse alguém espera que você se dobre, se explique, se rebaixe. O silêncio estratégico é uma arma que poucos homens dominam. E por isso, poucos homens comandam respeito real. Nos próximos momentos, você vai entender os mecanismos ocultos dessa armadilha, como ela se instalou na sua mente, por que você cai nela repetidamente, e principalmente, como os estoicos e Maquiavel desenvolveram antídotos práticos para essa fraqueza mortal. Porque isso não é sobre se tornar frio ou insensível. É sobre recuperar o território que você perdeu sem perceber. A explicação excessiva não nasce do nada. Ela é fruto de um condicionamento social profundo que começa na infância e se solidifica na vida adulta. Você foi treinado para se explicar. Na escola tinha que justificar cada resposta. Em casa precisava dar razões para cada escolha. No trabalho é cobrado para detalhar cada decisão. O sistema transformou a explicação em obrigação, e você internalizou isso como se fosse virtude. Mas os estoicos viam além dessa superfície. Sêneca alertava:
Não é porque todos fazem que está certo. A maioria vive como rebanho, seguindo padrões sem questionar. E um dos padrões mais destrutivos é acreditar que você deve satisfação a qualquer um que pergunte, que precisa convencer quem duvida, que tem obrigação de provar seu valor a quem já decidiu te diminuir. Isso cria um ciclo vicioso mortal. Quanto mais você se explica, menos as pessoas respeitam, porque explicação em excesso comunica insegurança. Traduz como: eu preciso da sua aprovação para me sentir válido. E no jogo de poder social, quem precisa de aprovação está sempre um degrau abaixo de quem a concede ou nega. Marco Aurélio governava um império. Ele não explicava decisões a cada senador insatisfeito. Não justificava estratégias militares a cada crítico de plantão. Agia conforme sua razão e seus princípios. E quem discordava, podia discordar. A autoridade dele não dependia do consenso dos outros. Dependia da clareza interna dele sobre o que era certo fazer. O homem que se explica demais revela suas cartas. Mostra onde estão seus medos, suas inseguranças, suas fraquezas. Cada detalhe a mais é informação que pode ser usada contra você. Maquiavel ensinava que o poder se sustenta no mistério, que o líder eficaz mantém distância emocional, que revelar tudo é perder a vantagem estratégica. Observe os homens fracos ao seu redor. Eles falam sem parar, contam suas vidas inteiras para quem acabaram de conhecer. Justificam cada compra, cada relacionamento, cada decisão pequena ou grande. Vivem num estado de prestação de contas permanente com o mundo. E por isso, são facilmente manipulados, descartados, ignorados. Agora observe os homens que impõem respeito. Eles falam pouco. Quando falam é direto, sem rodeios, sem necessidade de validação. Eles agem e deixam que os resultados falem. Eles escolhem e assumem as consequências sem drama. Não ficam explicando por que tomaram essa ou aquela direção. Simplesmente seguem. E essa firmeza silenciosa gera autoridade natural. A diferença está na origem da decisão. O homem fraco decide baseado no que os outros vão pensar. Por isso precisa explicar, para gerenciar a percepção alheia. O homem forte decide baseado em seus valores internos. Por isso não explica, porque a opinião externa não interfere na escolha dele. Sêneca dizia: o homem sábio basta a si mesmo. Isso não é isolamento, é autossuficiência emocional. É não precisar que ninguém valide suas escolhas para você se sentir em paz com elas. Quando você alcança esse estado, a necessidade de explicação simplesmente desaparece. Você age e pronto. Quem entende, entendeu. Quem não entende, problema dele. Mas existe algo ainda mais sutil e destrutivo nessa armadilha. Quando você se explica demais, você ensina as pessoas a te questionarem. Você estabelece um padrão de comportamento onde os outros sabem que se pressionarem, se duvidarem, se provocarem, você vai reagir, vai se abrir, vai tentar convencer, e isso vira um jogo onde você sempre perde, porque cada explicação gera nova dúvida. Cada justificativa abre espaço para novo questionamento. Você acha que está esclarecendo, na verdade, está alimentando um ciclo infinito onde sua energia é constantemente drenada por pessoas que nunca vão ficar satisfeitas. Não importa o quanto você fale. Epicteto foi escravo antes de ser filósofo. Ele conhecia a dinâmica de poder como poucos. E ele ensinava: não tente controlar o que está fora do seu controle. Foque apenas no que depende de você. A opinião dos outros sobre você está fora do seu controle. A necessidade de explicar nasce da ilusão de que você pode controlar essa opinião. Não pode, nunca pôde, nunca vai. Poder. O que você pode controlar é sua reação. Você pode escolher não entrar no jogo. Pode escolher não se explicar a quem já julgou. Pode escolher silêncio, distância, retirada estratégica. E essa escolha, por si só, já reconstrói parte da autoridade que você perdeu ao longo dos anos. A explicação excessiva também revela outra coisa: medo de rejeição, medo de ser mal interpretado, medo de perder conexões, oportunidades, afeto. E esse medo é legítimo, mas os estoicos não negavam o medo. Eles o
encaravam e escolhiam agir de forma contrária a ele. Sentir medo de rejeição e ainda assim não se explicar é coragem prática. É dizer, eu aceito que alguns não vão me entender. E tudo bem, porque a verdade brutal é essa. Você nunca vai agradar a todos. Nunca vai ser compreendido por todos. Nunca vai ter a aprovação de todos. Quanto mais rápido você aceita isso, mais rápido para de desperdiçar tempo e energia tentando o impossível. E quanto mais você para de tentar, mais autoridade você recupera. Autoridade não é sobre ser amado, é sobre ser respeitado. E respeito não se conquista com explicações. Se conquista com ações consistentes, valores firmes e a capacidade de permanecer inabalável quando o mundo ao redor pressiona, questiona, provoca. Existe um padrão que se repete em todas as interações onde você perde a autoridade. Alguém te desafia, questiona ou ignora. E sua primeira reação é tentar reconquistar o terreno perdido através de palavras. Você acredita que se explicar bem o suficiente, a pessoa vai entender, vai mudar de ideia, vai te respeitar novamente. Mas isso é ilusão, porque respeito não se reconquista com argumentos, se reconquista com ausência. Maquiavel observava que os líderes mais temidos eram aqueles que sabiam desaparecer no momento certo. Não com raiva, não com drama, simplesmente se retiravam. E essa retirada silenciosa comunicava mais do que 1000 palavras. Você não é importante o suficiente para merecer minha energia. Isso inverte o jogo de poder instantaneamente. O homem que se explica está mendigando compreensão. O homem que se retira está estabelecendo fronteira. Um está em posição de inferioridade. O outro está comandando o território emocional da interação. A diferença entre os dois não está nas palavras que dizem, está nas palavras que recusam dizer. Sêneca escreveu algo que poucos homens entendem. É melhor ser desprezado em silêncio do que ser ridículo tentando se explicar. O silêncio diante do desprezo é poder, porque você não está reagindo ao julgamento alheio. Está escolhendo que aquele julgamento não tem peso sobre você. E quando você age assim, o outro fica sem chão. Ele esperava reação, esperava justificativa, esperava que você dançasse conforme a música dele, mas você não dançou. E isso quebra o script social, desestabiliza, cria dúvida na mente de quem tentou te diminuir. Por que ele não se defendeu? Por que não tentou me convencer? Será que eu errei? Essas perguntas surgem automaticamente quando você nega ao outro o jogo que ele esperava jogar. Marco Aurélio lidava com traições políticas constantes. Senadores conspiravam, generais questionavam, inimigos atacavam. E ele tinha poder absoluto para punir, para se defender publicamente, para provar que estava certo. Mas muitas vezes, ele escolhia o silêncio, não por fraqueza, por estratégia. Ele sabia que alguns jogos só se vencem não jogando. O homem moderno perdeu essa sabedoria. Ele acha que precisa estar presente em todas as batalhas, precisa responder a todas as provocações, precisa corrigir todas as mentiras sobre ele, e assim vive exausto, correndo atrás de sombras, desperdiçando tempo com pessoas que nunca vão mudar de opinião sobre ele, não importa o que ele diga. Existe algo libertador em aceitar que você não precisa se explicar, que suas escolhas são suas, que sua vida é sua, que quem te ama e te respeita não exige justificativas, e quem exige não merece receber. Essa aceitação corta pela raiz a necessidade compulsiva de ser compreendido por todos. Epicteto ensinava a seus alunos: se alguém te insulta, lembre-se de que é a opinião dele sobre você, não você. A opinião alheia é externa, você é interno. Confundir os dois é perder a si mesmo. E tentar controlar a opinião alheia através de explicações é abdicar do controle sobre si mesmo. O silêncio estratégico não significa nunca falar, significa escolher quando falar vale a pena. Significa discriminar entre quem merece sua energia e quem não merece. Significa entender que algumas pessoas não buscam diálogo, buscam validação das próprias crenças. E para essas pessoas, nenhuma explicação será suficiente. Quando você se retira sem explicar, você está dizendo:
Eu não preciso da sua compreensão para seguir minha vida. E essa declaração silenciosa é uma das formas mais puras de autoridade que existe, porque a autoridade verdadeira não pede permissão, não busca consenso, não negocia com quem já decidiu não respeitar. Observe os homens que comandam respeito real. Eles não ficam se explicando em grupos, não justificam ausências, não detalham decisões pessoais. Eles simplesmente aparecem quando querem, fazem o que acham certo e se retiram quando percebem que o ambiente não merece sua presença. Não há drama, não há justificativa, há apenas movimento firme e silencioso. Isso cria uma aura de mistério, e mistério gera respeito, porque as pessoas não conseguem te decifrar completamente. Você não é um livro aberto, você é uma fortaleza com portões seletivos. Alguns entram, a maioria fica de fora. E essa seletividade, por si só, já comunica valor. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser meio leão, meio raposa. O leão assusta pela força, a raposa engana pela astúcia, mas ambos têm algo em comum. Não ficam se explicando aos cordeiros. Eles agem conforme sua natureza e seguem em frente. E os cordeiros, querendo ou não, respeitam essa firmeza. A explicação excessiva também tem outra consequência cruel. Ela cansa quem te ama. As pessoas que realmente se importam com você não precisam de justificativas constantes. Elas confiam, elas respeitam, elas te dão espaço. Quando você entra no modo explicação com todo mundo, você trata quem merece confiança da mesma forma que trata quem não merece. E isso desgasta até as relações mais sólidas. Sêneca alertava: quem busca agradar a todos não agrada a ninguém, nem a si mesmo. A necessidade de se explicar para todos é tentativa de agradar a todos. E isso é caminho garantido para o fracasso emocional e a perda total de autoridade. O homem que se explica demais também se torna previsível. E previsibilidade é morte em qualquer jogo de poder. Quando as pessoas sabem que você vai reagir, que vai se justificar, que vai tentar convencer, elas te manipulam facilmente. Basta questionar que você vem correndo com argumentos. Basta duvidar que você abre todo o seu interior tentando provar valor. Essa previsibilidade te transforma em marionete. Você acha que está se defendendo. Na verdade, está dançando conforme a corda que os outros puxam. E enquanto você dança, sua autoridade desaparece. Porque a autoridade exige imprevisibilidade. Exige que as pessoas não saibam exatamente como você vai reagir. Exige que elas respeitem suas fronteiras porque não sabem até onde você está disposto a ir. O silêncio diante da provocação é a fronteira mais clara que existe. Ele diz: eu não jogo esse jogo. E quando você para de jogar jogos que te enfraquecem, você começa a recuperar o território perdido. Começa a reconstruir a fortaleza interna que foi corroída, tijolo por tijolo, cada vez que você se explicou a quem não merecia ouvir. A retirada estratégica é uma arte que poucos dominam. Não é fugir, não é covarde. É escolher não desperdiçar munição em alvos que não valem o tiro. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: você sempre tem a opção de não ter opinião. Traduzindo para a prática, você sempre tem a opção de não entrar na discussão, de não se explicar, de não provar nada. Mas o homem médio não consegue fazer isso. Ele sente que se não responder está perdendo. Se não se defender está admitindo culpa. Se não se explicar está sendo mal compreendido. E todas essas crenças são armadilhas. Porque a verdade é o oposto. Quanto mais você responde, mais você perde. Quanto mais você se defende, mais você parece culpado. Quanto mais você se explica, mais você é mal interpretado. Existe uma lei invisível nas interações humanas. Quem se importa menos, controla mais. E a síntese, explicação excessiva grita para o mundo: eu me importo demais com o que você pensa de mim. Isso coloca o outro numa posição de juiz, e você na posição de réu. E nesse tribunal social, você já perdeu antes mesmo de abrir a boca. Maquiavel estudava poder real, e ele via que os governantes fracos explicavam cada decisão, tentavam agradar todas as facções, buscavam consenso, e por isso eram derrubados. Os governantes fortes decidiam e executavam. Quem ficava insatisfeito, ficava. Quem conspirava,
Era eliminado ou ignorado. Não havia espaço para justificativas intermináveis. A mesma dinâmica se aplica à sua vida. Você não governa um império, mas governa seu próprio território, seu tempo, sua energia, suas relações, suas escolhas. E quando você permite que qualquer pessoa te force a justificar como você governa esse território, você está entregando poder. Está dizendo que o outro tem autoridade sobre você. Sêneca observava que o homem livre é aquele que não presta contas a ninguém além de si mesmo e dos deuses. Traduzindo para o contexto moderno, você responde apenas à sua consciência e aos seus valores. Não a cada pessoa que resolve te questionar. Não a cada provocador que aparece no seu caminho. Não a cada dúvida que jogam sobre você. O silêncio diante do questionamento é declaração de soberania. É dizer, minha vida, minhas regras, minhas razões, e você não precisa entender porque você não precisa aprovar. Isso soa arrogante? Talvez. Mas a arrogância é acreditar que você deve explicações a quem não tem nada a ver com sua vida. Soberania é saber que você não deve. Epicteto ensinava que existem apenas duas coisas sob seu controle: seus pensamentos e suas ações. Tudo o mais é externo. A opinião dos outros sobre você é externa. A compreensão dos outros sobre suas escolhas é externa. Você pode agir corretamente e ainda assim ser julgado erroneamente. E isso não muda nada sobre a correção da sua ação. Quando você internaliza isso, a necessidade de explicação morre. Você faz o que precisa ser feito. Você age conforme seus valores. E o julgamento alheio se torna irrelevante, não porque você é insensível, mas porque você entendeu que a única opinião que realmente importa é a sua própria, desde que ela esteja alinhada com a verdade e a virtude. O homem que domina essa arte se torna inabalável. Ele pode ser criticado, questionado, provocado, e nada disso o move, porque ele não extrai sua autoridade da aprovação externa. Ele a extrai da clareza interna. E clareza interna não precisa de defesa. Ela simplesmente existe, firme, silenciosa, poderosa. Existe também o aspecto estratégico do silêncio. Quando você não se explica, você força o outro a criar suas próprias narrativas. E geralmente, essas narrativas te favorecem mais do que qualquer explicação que você daria, porque o mistério amplia, a explicação reduz. O que não é dito ganha dimensões maiores na mente alheia do que aquilo que é escancarado. Maquiavel ensinava isso aos príncipes. Mantenha distância. Não se explique demais. Deixe que imaginem, porque a imaginação dos outros frequentemente te concede mais poder do que a realidade revelada. O líder que tudo explica se torna pequeno, humano demais, falho demais. O líder que mantém mistério se torna maior, quase mítico, temido e respeitado. Você não precisa ser líder de nações para aplicar isso. Você precisa ser líder de si mesmo. E o homem que lidera a si mesmo não dá explicações desnecessárias. Ele age, assume consequências e segue em frente. Sem drama, sem necessidade de validação, sem mendigar compreensão. Marco Aurélio tinha uma frase devastadora: se alguém pode provar que agi errado, mudarei. Mas se é só opinião, ignoro. Isso é lucidez pura. Ele estava aberto à correção factual, mas não estava disponível para debates de opinião. Não estava disposto a gastar energia explicando escolhas para quem só queria discordar. A maioria dos questionamentos que você enfrenta não são busca honesta por entendimento. São testes de poder. São tentativas de te fazer dançar. São provocações para ver se você vai se rebaixar. E cada vez que você cai nessa armadilha, você confirma para o outro que ele tem poder sobre você. O homem forte reconhece o teste e escolhe não participar. Ele olha, avalia e se retira. Não com raiva, não com ressentimento, com indiferença estratégica, porque ele sabe que sua energia é limitada e preciosa, e pessoas que testam ao invés de respeitar não merecem um segundo dela. Sêneca dizia: associe-se apenas com pessoas que te tornam melhor. Quem você admite em sua vida é quem você se torna. Se você permite que qualquer pessoa te force a justificar sua existência, você está admitindo pessoas que te diminuem. E isso, lentamente, te transforma em versão menor
de quem você poderia ser. A autoridade verdadeira nasce quando você para de se explicar a quem não pediu explicação com respeito genuíno, quando você para de justificar escolhas para quem já decidiu te julgar, quando você para de tentar provar valor para quem já decidiu que você não tem. Essas pessoas nunca vão mudar de ideia, e você não precisa delas para viver bem. O homem raro entende que solidão respeitosa é melhor que companhia que exige humilhação constante. Ele escolhe estar sozinho e firme, ao invés de acompanhado e curvado. E essa escolha, por si só, atrai pessoas melhores. Porque a autoridade atrai respeito, e respeito atrai qualidade. Cada explicação não solicitada é um tijolo que você retira da sua fortaleza e entrega ao inimigo. Cada justificativa é uma arma que você fornece para quem quer te atacar. Cada tentativa de convencer quem já julgou é uma batalha que você escolheu perder antes de começar. Pare de lutar batalhas perdidas. Pare de explicar a quem não quer entender. Pare de justificar a quem não respeita. Retire-se, silencie e observe como, paradoxalmente, sua autoridade cresce na ausência de palavras. A transformação real começa quando você deixa de ver o silêncio como ausência e passa a vê-lo como presença absoluta. O silêncio diante da provocação não é vazio, é plenitude. É você ocupando completamente o espaço da sua própria existência sem precisar preencher o ar com justificativas. Epicteto ensinava que o homem sábio controla sua língua antes de controlar qualquer outra coisa, porque a língua é a ferramenta mais perigosa que você possui. Ela pode construir impérios ou destruir reputações, e na maioria das vezes, quando usada em excesso, ela destrói a sua própria. Observe os momentos em que você mais se arrependeu na vida. Provavelmente não foi pelo que você deixou de dizer, foi pelo que disse demais. Aquela explicação que virou confissão, aquela justificativa que revelou insegurança, aquele argumento que te fez parecer desesperado. O silêncio nunca cria arrependimento. A palavra em excesso sempre cria. Marco Aurélio governava sabendo que cada palavra pública tinha peso político. Ele não podia se dar ao luxo de falar por impulso. Você talvez não governe Roma, mas governa sua própria vida. E cada palavra que você diz sem necessidade também tem peso. Pesa contra você. Cria precedentes. Estabelece padrões. Dá munição aos seus inimigos visíveis e invisíveis. O homem que se explica demais está sempre se defendendo. E quem está sempre na defesa nunca ataca, nunca constrói, nunca avança. Fica preso num ciclo de reação onde toda a sua energia vai para apagar incêndios que muitas vezes nem existiriam se ele não tivesse jogado gasolina com suas próprias palavras. Existe um princípio estoico que poucos aplicam. Você não precisa comparecer a todas as discussões para as quais é convidado. Não precisa participar de todos os debates. Não precisa corrigir todas as mentiras sobre você. Você pode simplesmente deixar que as pessoas pensem o que quiserem e viver sua vida baseado em verdade, não em percepção alheia. Sêneca via homens poderosos se destruírem tentando controlar rumores, tentando corrigir cada história distorcida sobre eles. E ele via que quanto mais eles se explicavam, mais os rumores cresciam, porque explicação alimenta a atenção, e a atenção alimenta a especulação. O ciclo nunca termina. A única forma de vencer é não alimentar. O homem forte deixa que falem, deixa que especulem, deixa que julguem, e enquanto todos falam, ele age, constrói, avança. E um dia os resultados falam por ele de forma tão alta que nenhuma explicação passada seria capaz de igualar, porque conquistas reais silenciam críticas vazias. Mas conquistas nunca chegam para quem está ocupado demais, se explicando. Maquiavel observava que os líderes caídos tinham uma característica comum. Eles tentavam ser amados por todos, e para isso explicavam, justificavam, negociavam suas decisões até que ninguém mais sabia o que eles realmente defendiam. O líder firme, por outro lado, era odiado por alguns e respeitado por todos, porque suas ações eram claras, suas decisões firmes e suas explicações inexistentes. Você não precisa ser amado, você precisa ser respeitado. E respeito não vem de quantas pessoas te entendem.
vem de quantas pessoas percebem que você não precisa ser entendido para continuar sendo quem é. Essa autonomia emocional é o que separa homens comuns de homens raros. Quando você para de se explicar, 3 coisas acontecem. Primeiro, você recupera tempo. Tempo que estava sendo desperdiçado em conversas circulares, argumentos sem fim, justificativas que nunca eram aceitas. Esse tempo volta para você, e você pode investir em construir ao invés de defender. Segundo, você recupera energia. Explicar-se emocionalmente drena. Cada justificativa carrega peso psicológico. Cada tentativa de convencer alguém que já decidiu não acreditar em você consome força vital. Quando você corta isso, a energia volta. E com ela, a clareza mental. Terceiro, você recupera a autoridade. As pessoas começam a te ver diferente. Você não está mais disponível para ser testado. Não está mais reagindo a cada provocação. Não está mais dançando conforme a música dos outros. Você está firme. E firmeza, mesmo que incomode alguns, sempre gera respeito nos que importam. Epicteto tinha um exercício prático. Quando alguém o insultava ou questionava, ele pausava internamente e perguntava: "Isso é verdade?" Se fosse, ele agradecia pela observação e corrigia. Se não fosse, ele simplesmente ignorava. Não havia meio termo, não havia espaço para debate emocional. Era racional, direto e, principalmente, silencioso, onde o silêncio bastava. Você pode fazer o mesmo. Quando alguém te questionar, pergunte a si mesmo: essa pessoa busca entendimento honesto ou busca me testar? Se busca entendimento, uma resposta curta e clara basta. Se busca te testar, nenhuma resposta é necessária. O silêncio já é a resposta mais completa que você pode dar. O mundo vai pressionar você a se explicar. A sociedade vai cobrar justificativas. As pessoas vão exigir que você prove seu valor constantemente. E a maioria vai ceder. Vai viver exausta tentando satisfazer expectativas alheias. Vai morrer sem nunca ter vivido de acordo com suas próprias regras, porque passou a vida inteira respondendo a perguntas que ninguém tinha o direito de fazer. Marco Aurélio escreveu: "Fique firme como um rochedo contra o qual as ondas quebram continuamente. O rochedo permanece e as águas que o cercam acabam se acalmando. Você é o rochedo. As provocações, questionamentos e julgamentos são as ondas. Se você se move a cada onda, você não é rochedo, é areia, e areia é levada pela maré." O homem que domina o silêncio estratégico não é insensível. Ele sente, ele processa, ele entende, mas ele escolhe não externar tudo. Ele escolhe guardar sua paz interna, mesmo quando o caos externo bate à porta. Ele escolhe ser fortaleza, não campo de batalha aberto, onde qualquer um pode entrar e causar destruição. Sêneca alertava que o homem que abre todas as portas da sua mente para qualquer visitante logo verá sua casa invadida por ladrões. Suas explicações são portas. Cada uma que você abre, desnecessariamente, é uma entrada que você concede para quem não deveria estar dentro. E uma vez dentro, essas pessoas saqueiam sua paz, sua autoridade, sua força. Feche as portas. Não com violência, não com raiva, com firmeza calma, com clareza absoluta de que nem todos merecem acesso ao seu interior. Nem todos merecem saber suas razões, nem todos merecem suas palavras, e que essa seletividade não é crueldade, é sabedoria. O homem raro protege seu centro. Ele sabe que sua autoridade reside não no que ele compartilha, mas no que ele preserva, no que ele guarda, no que ele recusa entregar mesmo sob pressão. Essa capacidade de resistir à necessidade de se explicar é o que o mantém inteiro, enquanto outros se fragmentam tentando agradar a multidão. A reação que está sabotando sua autoridade em silêncio não é apenas um hábito, é uma forma de escravidão. Cada vez que você se explica a quem não merece, você coloca correntes invisíveis nos próprios pulsos. E a parte mais cruel dessa escravidão é que você mesmo é o carcereiro. Você mesmo tranca a porta. Você mesmo joga a chave fora. E tudo isso enquanto acredita que está se libertando através das palavras. Marco Aurélio entendia que a liberdade verdadeira não está nas circunstâncias externas, mas na soberania interna. Ele podia ser imperador,
Mas se vivesse refém da opinião do Senado, dos generais, do povo, ele seria escravo com coroa de ouro. A coroa não muda a prisão, apenas a decora. E você pode ter sucesso, dinheiro, conquistas, mas se vive refém da necessidade de aprovação alheia, você é apenas um escravo bem-sucedido. O estoicismo não promete conforto, promete liberdade, e liberdade tem preço. O preço é abrir mão da necessidade de ser compreendido por todos, de ser amado por todos, de ser aprovado por todos. Poucos homens estão dispostos a pagar esse preço. Por isso, poucos homens são verdadeiramente livres. Sêneca via essa verdade com clareza brutal. Ele escreveu: a multidão é prova do erro, não da verdade. Se todo mundo está fazendo algo, provavelmente está errado. E todo mundo está se explicando, todo mundo está justificando, todo mundo está mendigando compreensão. Isso não torna correto, torna comum. E comum é o oposto de raro. Você não nasceu para ser comum, nasceu para ser fortaleza, para ser rochedo, para ser território intransponível onde apenas os dignos entram. E dignidade se reconhece pela forma como alguém se aproxima de você. Quem chega com respeito, recebe atenção. Quem chega testando, recebe silêncio. Não há meio termo, não há negociação. Maquiavel diria que o homem que negocia seus princípios perde os dois, princípios e negociação. Porque quem percebe que você cede uma vez, sabe que você cederá sempre. E a partir desse momento, você não tem mais autoridade. Tem apenas a ilusão dela. E ilusão desmorona no primeiro teste real. A autoridade verdadeira não precisa de defesa. Ela simplesmente existe, como montanha que não se move, mesmo quando ventos fortes sopram. A montanha não explica por que está ali, não justifica sua existência, não tenta convencer o vento de que é sólida. Ela apenas permanece, e o vento eventualmente cansa e passa. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que perdeu o medo de perder aprovação, medo de perder conexões, medo de perder oportunidades. Quando você perde esse medo, você ganha algo infinitamente mais valioso, você mesmo, completo, inteiro, inabalável. A maioria dos homens nunca experimenta isso, vive a vida inteira fragmentada, tentando ser versões diferentes de si mesmos para pessoas diferentes, explicando, ajustando, moldando. E no final, olha no espelho e não reconhece quem está ali. Porque passaram tanto tempo sendo o que os outros queriam que esqueceram quem realmente eram. Marco Aurélio se perguntava todas as noites: agi de acordo com meus valores hoje? Não perguntava: as pessoas gostaram de mim hoje? Não perguntava: fui compreendido hoje? Perguntava sobre alinhamento interno, sobre integridade, sobre verdade. Enquanto essa pergunta fosse respondida com sim, o resto era irrelevante. Você precisa fazer a mesma pergunta. Não aos outros, a si mesmo. E se a resposta for sim, você não deve nada a ninguém, nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhuma prestação de contas. Você agiu corretamente e isso basta. Para você, para sua consciência, para sua vida, o mundo vai continuar cobrando explicações. Pessoas vão continuar testando, provocando, questionando, e você pode continuar dançando conforme a música deles. Ou pode escolher outro caminho, o caminho do silêncio estratégico, o caminho da retirada com dignidade, o caminho do homem que sabe que sua autoridade não está nas palavras que diz, mas na firmeza com que vive. Sêneca dizia que a vida não é curta, é mal administrada, e explicar-se demais é uma das piores formas de má administração. Você desperdiça tempo, energia e autoridade em trocas que nunca te fortalecem, apenas te drenam. E um homem drenado não constrói, não avança, apenas sobrevive. E sobreviver não é viver. Viver é escolher, é decidir, é agir conforme valores claros, é aceitar que nem todos vão entender, é abraçar a solidão temporária que vem com ter princípios firmes, é saber que respeito verdadeiro vem de quem reconhece força, não de quem concede permissão. O homem que se explica demais está pedindo permissão para existir. O homem que silencia estrategicamente está declarando que essa permissão nunca foi necessária. Ele existe. Ponto. Quem gosta, bem-vindo.
Quem não gosta é irrelevante. Não há drama, não há ressentimento. Há apenas clareza absoluta sobre quem ele é e o que ele representa. Maquiavel observava que o poder se perde gradualmente, não num único momento dramático, mas em pequenas concessões, em pequenas explicações, em pequenos recuos, e quando você percebe, já entregou tanto território que não resta nada a defender. A reconquista, se vier, será longa e dolorosa. Por isso, é melhor nunca ceder o território inicial. Seu território é sua paz interna, sua autoridade, sua clareza sobre quem você é. Cada explicação desnecessária é invasão desse território. Cada justificativa é rendição silenciosa. Cada tentativa de convencer quem já julgou é bandeira branca hasteada. Pare de hastear bandeiras brancas. Você não está em guerra com ninguém além da sua própria fraqueza. E essa guerra se vence com disciplina, com escolhas firmes, com recusa absoluta a participar de jogos que te diminuem. Não é sobre agredir, é sobre não ceder. Epicteto deixou algo claro. Você sempre tem escolha. Sempre. Mesmo quando parece que não tem. Você pode escolher reagir ou não reagir, explicar ou não explicar, participar ou se retirar. E essa escolha, repetida consistentemente, define quem você se torna, homem comum ou homem raro, escravo da opinião ou senhor de si mesmo. A transformação não é barulhenta, não vem com anúncios, não vem com fogos de artifício, vem no silêncio, na decisão solitária de que a partir de agora você não se explica mais a quem não merece. Você não justifica mais escolhas para quem não respeita. Você não dança mais conforme música que te diminui. E quando essa decisão se torna hábito, você percebe algo poderoso. As pessoas começam a te tratar diferente, não porque você mudou sua essência, mas porque você parou de trair sua essência tentando agradar. E a autenticidade, mesmo quando incomoda, sempre comanda mais respeito que performance calculada. Marco Aurélio governava um império, mas sabia que o império mais importante era o interno. E o seu? Como está seu império interno? Invadido por opiniões alheias? Saqueado por necessidade de aprovação ou fortificado por clareza, disciplina e silêncio estratégico? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. E enquanto você tiver escolha, você tem poder. Use esse poder sabiamente, não para atacar, mas para proteger o que é seu, sua mente, sua paz, sua autoridade. Porque no final, tudo o que você realmente tem é você mesmo. E homem que perde a si mesmo tentando agradar os outros perde tudo. Sêneca tinha razão. O homem sábio basta a si mesmo, não porque ele é autossuficiente em tudo, mas porque ele não precisa de validação externa para saber que está no caminho certo. Ele consulta sua bússola interna e segue, mesmo quando o mundo grita direções opostas. Você está pronto para seguir sua bússola interna? Ou ainda, precisa da aprovação do mundo para dar cada passo? A resposta a essa pergunta define tudo. Define se você vai viver como homem comum, explicando-se eternamente, ou como homem raro, agindo silenciosamente. A reação que está sabotando sua autoridade em silêncio morre quando você escolhe o silêncio como arma, quando você escolhe a retirada como estratégia, quando você escolhe a paz interna como território não negociável. Essa escolha não é fácil, nada valioso é, mas é a única que te transforma de escravo em rei, do próprio reino. Pequeno, talvez, mas seu, inteiramente seu. E no final, isso é tudo o que importa. Não o tamanho do reino, mas o fato de que ele é governado por você. Não por opiniões alheias, não por medo de rejeição, não por necessidade de explicação, mas por valores claros, escolhas firmes e silêncio estratégico. A autoridade verdadeira é silenciosa. A fraqueza é barulhenta. Escolha o silêncio. Escolha a força. Escolha você mesmo.